Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre automação industrial. E na videoaula de hoje, pessoal, nós iremos tratar um assunto muito interessante e também um assunto muito utilizado nas indústrias, que é as leituras das entradas analógicas através de um CLP. Então na videoaula de hoje, nós iremos ver como realizar a ligação física de uma entrada analógica no CLP. Vamos verificar como converter o valor analógico lido em uma escala desejada. E também, por último, vamos ver como fazemos a configuração da entrada analógica dentro da programação de um CLP da LS. Certo, pessoal? Preparados? Então vamos para mais uma videoaula sobre automação industrial. Bom, pessoal, aqui nós vamos aprender como realizar a ligação física de uma entrada analógica no CLP da LS, certo? Então vamos apresentar aqui os componentes que estamos utilizando para essa videoaula. Do meu lado esquerdo aqui eu tenho o CLP, tá? É um CLP XBM, é um CLP standard, porém ele é de tamanho reduzido, a gente chama de CLP Slim. Certo? É um CLP perfeito quando você não tem muito espaço no painel e você pode colocar esse CLP. Tá? Ele é de um modelo standard, então ele traz todas as características de um CLP standard. 232 e 485, né? Integrado já no CLP. As funções de posicionamento de servomotor ou motor de passo, entradas rápidas para leitura de encoder, por exemplo, e também o bloco de PID. Tá? Então ele é standard, porém de tamanho reduzido. Do lado direito aqui a gente tem um módulo de entrada analógica. Esse módulo ele pode ser configurado aqui nos DIP switches tanto para tensão quanto para corrente, certo? E possui 4 canais analógicos, então a gente consegue ligar até 4 dispositivos analógicos nesse mesmo módulo. Mas aqui em cima, pessoal, nós temos o sensor de distância, tá? Esse sensor de distância nos dá uma saída de 0 a 10 volts, tá? Poderia ser de 4 a 20 mA, mas nesse caso, esse modelo de sensor está nos dando uma saída analógica de 0 a 10 volts. E mais para a direita aqui, a gente tem uma fonte de alimentação, onde a gente vai utilizá-la para alimentar o nosso sensor de distância, o nosso módulo de entrada analógica e também o nosso CLP, pois o CLP da linha XBM ele trabalha com 24 volts na alimentação, certo, pessoal? Então, como que a gente faz a ligação física? Primeiramente, vamos alimentar o sensor, tá? O fio marrom no positivo e o azul no negativo. E agora a gente vai sair com o nosso sinal analógico de 0 a 10 e vamos entrar no positivo do canal 0. Tá? Então a gente vai fazer a leitura desse nosso sinal analógico através do canal 0 dessa entrada analógica, desse módulo de entrada analógica. Certo? Então o sinal de 0 a 10 volts vai entrar no positivo do canal 0. E a gente também precisa puxar o negativo da fonte que alimenta o sensor analógico e enviar esse negativo para o negativo do canal 0. Bom, pessoal, essa já é a ligação só da entrada analógica, certo? O que falta agora? Falta a gente alimentar os dispositivos. Então vamos alimentar aqui o nosso módulo de entrada analógica, ele precisa ser alimentado com 24 volts. Vamos alimentar também o CLP com 24 volts. E vamos alimentar a nossa fonte, tá? Então, pessoal, esse é o circuito de ligação física para uma entrada analógica no CLP da LS, certo, pessoal? Então, só lembrando, o sinal analógico, certo? Tanto de 0 a 10 ou 4 a 20, sairia ali do sensor e vai até o positivo do canal 0. E o negativo da fonte que alimenta esse sensor analógico vai para o negativo do canal 0. Se tivéssemos mais sensores, a gente colocaria nos outros canais, tá? No positivo dos outros canais o sinal dos outros sensores e sempre puxando o negativo da fonte que alimenta esses sensores para o negativo dos canais. Certo, pessoal?
nós já vimos como realizar a ligação física, certo, da entrada analógica. Vamos entender um pouco como vamos tratar o sinal analógico dentro da programação do CLP. Talvez muitos se perguntem o que eu vejo dentro do CLP, qual o valor que eu enxergo dentro do CLP. Vai enxergar 0 a 10 volts ou vamos ver de 4 a 20 miliamperes? Bom, pessoal, na verdade, a gente vai ter um valor dentro do CLP, um valor inteiro, tá? Porque ele vai ser o valor que a entrada analógica suporta em questão de resolução. A resolução dessa entrada analógica é de 12 bits. Então a gente tem um valor de 0 a 4096. Na verdade, para facilitar as contas, esse valor vai de 0 a 4000. Isso significa o quê? Que quando você tiver 0 volts na sua entrada analógica, você vai estar vendo na programação do CLP o número 0. Quando você tiver 10 volts na sua entrada analógica, você vai ver o 4000. Bom, isso vai acontecer também com o sinal de 4 a 20 miliamperes. Quando você estiver medindo 4 miliamperes, você vai enxergar dentro do CLP o número 0. E quando você estiver medindo 20 miliamperes, você vai enxergar o número 4000. É o 0 a 4000 que a gente utiliza para fazer os cálculos, certo, pessoal? Mas 0 a 4000 também para mim não serve para muita coisa. Eu quero mostrar normalmente esse valor dentro de uma escala que eu vou estar medindo. No nosso caso, nós estamos medindo distância, certo? Então a gente vai apresentar os valores em milímetros, mas poderíamos estar medindo peso, massa, né? Poderíamos estar medindo pressão, vazão, nível, qualquer outra coisa, tá, pessoal? No nosso caso aqui, a gente vai medir distância, então a escala desejada para esse exemplo será a escala na unidade de milímetros, tá? E qual é a escala? Qual é o valor? Tá? Eu chutei esse valor, pode ser qualquer valor, tá, pessoal? Eu coloquei aqui de 0 a 700 milímetros. Essa vai ser a nossa escala desejada. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar, certo, esse 0 a 4000 em 0 a 700. Tá? Então, a gente vai receber lá do sensor um 0 a 10. Automaticamente, a nossa entrada analógica vai transformar esse 0 a 10 que ele está recebendo na entrada para 0 a 4000, tá? E é esse valor que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai transformar agora, vai realizar um cálculo dentro do CLP para fazer a transformação de 0 a 4000 para 0 a 700 milímetros, certo? Então, a gente precisa fazer uma conta bem simples, pessoal. Pegar os 700, tá? Que é a nossa escala total, de 0 a 700 nós temos 700 milímetros, certo? E dividir por 4000. Nós teremos um fator de multiplicação, que nesse caso aqui deu 0,175. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Então, todo valor que entrar de 0 a 4000, nós vamos multiplicar por esse 0,175. E a gente já vai ter a nossa escala desejada, certo? Que é de 0 a 700 milímetros. Então, o valor medido, que é de 0 a 4000, vezes 0,175, a gente já tem a nossa escala desejada. Certo, pessoal? Então, como é que a gente faz um teste para saber se esse cálculo está realmente correto? Tá? Então, aqui tem a nossa fórmula, valor medido vezes 0,175 igual à escala desejada. Então, só lembrando, quem é o valor medido? O valor medido é 0 a 4000. Quem é a nossa escala desejada é o que a gente vai transformar, certo, pessoal? Que vai de 0 a 700 milímetros, tá? Então, a gente sempre pega o meio da escala para saber se esse nosso cálculo está correto, tá? Se ficar alguma dúvida ainda. Então, vamos pegar a metade da escala. Nossa escala vai de 0 a 700 e a metade dessa nossa escala é 350, certo, pessoal? E o que a gente mede lá? 0 a 4000, certo? Então, qual que é a metade de 0 a 4000? 2000, certo? Então, quando estivermos medindo 2000, certo? A gente tem que ver a partir do nosso cálculo o número 350. Então, se você colocar na fórmula, pegar o 2000 e multiplicar por 0,175, a gente vai ter os 350, tá? Isso é só um meio de você tirar uma prova para ver se seu cálculo está correto. Certo, pessoal? Então, como é que eu faço isso dentro do CLP? Como é que eu faço esse cálculo, né, dentro do CLP?
em qual memória eu recebo esse valor de 0 a 4.000. Então é o que a gente vai ver agora no próximo slide, pessoal. Então aqui nós estamos já com o XG5000 aberto, pessoal, e vamos criar, para começar, um novo projeto. Então eu clico em Project, New Project, tá? Vou dar um nome para o nosso projeto, vou escrever aqui apenas teste, tá? E vou escolher a série XGB e o modelo do CLP, a gente vai utilizar o CLP lá Slim, certo? Que é o XBMS. Vou clicar em OK. E a nossa tela de programação vai se abrir aqui, pessoal. Então, qual que é o primeiro passo que a gente deve fazer aqui na nossa programação? Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer os módulos que estão plugados no CLP físico, tá? Eu estou com o CLP físico aqui conectado no meu computador. Então, nós precisamos reconhecer esses módulos. Então, esse procedimento você vai fazer apenas uma vez. Sempre que você tiver um CLP novo, ou sempre que você inserir um módulo a mais no CLP, ou retirar um módulo que já estava conectado no CLP. Então, toda vez que você fizer essas ações, você precisa clicar em Online e conectar com o CLP, certo? Então, vou clicar em Online, Connect Settings, tá? Para mostrar para vocês aqui que eu estou conectando via RS232, tá? Vou clicar em Settings aqui, ó, ele mostra como que eu estou utilizando e a velocidade de conexão, tá? Eu posso clicar aqui em Auto Detect, ele encontra a com que já está conectado o CLP. Posso clicar nessa aqui que está OK. Tá? E vou clicar em Connect. Perceba que as barras aqui, ó, foram liberadas. Então, eu vou, primeiramente, pessoal, a gente precisa então fazer a sincronização desses módulos. Como que eu faço isso? Eu deixo o CLP em Stop, tá? Clico em Online, Diagnosis, I/O Information. E aqui ele vai me mostrar todos os módulos conectados no CLP, tá? Então, na primeira linha a gente tem o CLP e na segunda linha a gente tem o XBF-AD04A, que é o meu módulo com 4 entradas analógicas, certo? Módulo lateral. Eu vou clicar aqui em I/O Sync, clicar em Sim, e pronto, pessoal, já foi sincronizado, certo? Eu posso dar um OK aqui e um OK aqui. Agora, a segunda parte, a gente vai fazer, a gente vai verificar a nossa lista aqui, ó, de variáveis, tá? Cliquei aqui, ó, 2 cliques em Variable Comment, e aqui abriu a nossa lista. Nós não temos nada na nossa lista porque não foi nada programado. Porém, existem algumas memórias vinculadas ao módulo, o módulo de entrada analógica. E dentro dessas memórias a gente vai possuir lá a memória do canal 0, que é o que a gente ligou, lembra, pessoal, fisicamente. Então a gente vai ter a memória que vai receber o 0 a 4.000, que vai receber os dados, uma word onde ela vai receber os dados da entrada analógica. Então, para que a gente possa ver essas memórias, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai clicar aqui em Edit, tá? E vamos clicar em seguida em Register Model Variable Comments. Pode clicar em Sim. E pronto. Note que ele criou uma lista já com todas as variáveis referentes ao nosso primeiro módulo. Tá? Por quê? Porque eu só tenho um módulo conectado na lateral do CLP. E por que eu sei que é o primeiro módulo? Porque ele mostra na frente das memórias 01, tá? Esse é o slot lá que o módulo está conectado. Se ele tivesse conectado por segundo, ele estaria 02 aqui, certo? Então, qual é a memória que vai estar o valor do nosso canal 0? Percebam que tem que ser uma memória do tipo Word, não pode ser bit, pessoal, tá? Porque a gente vai receber um valor de 0 a 4.000. Então, a gente vai vir aqui, ó, 01, CH0, que é o canal 0, e data, que é o dado que ela vai receber. Então, a memória que a gente procura é a U01.02. É aqui que vai ter o valor de 0 a 4.000. Tá, pessoal? Mas a gente vai deixar essa memória para depois, a gente vai utilizar ela só na programação. O que eu preciso fazer agora? Então a gente
sincronizou os módulos, né? Nesse caso o módulo de entrada analógica, a gente registrou todas as memórias desse módulo e agora a gente vai habilitar o nosso canal 0 para que possa receber o sinal analógico. Então eu posso clicar em dois cliques em I/O Parameter, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Tá? E aqui a gente vai ter um desenho do nosso CLP, tá? Então aqui seria o CLP, aqui são a comunicação que esse CLP possui, RS485 e RS232, aqui ele mostra as entradas e saídas digitais do CLP, e aqui o nosso primeiro módulo, que é o XBF AD04A, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima desse módulo e em seguida clicar em Details. Percebam que ele abre uma janela com as 4 entradas analógicas, tá? Os 4 canais analógicos que a gente possui nesse módulo. Eu vou habilitar apenas o canal 0, pessoal, porque a gente não vai utilizar os outros canais nesse tutorial. Então eu vou habilitar, vou colocar Enable no canal 0, tá? E mostrar aqui o que é mais relevante. Aqui a gente pode escolher, né? Além daquele Deep Switch que a gente escolheu, colocando em tensão fisicamente no módulo, a gente tem que escolher aqui também, tá? Então eu posso escolher de 0 a 10, de 0 a 20 ou 4 a 20. No caso desse exemplo, vai ser 0 a 10, tá? E aqui é o que a gente vai ver lá naquela memória, tá, pessoal? Então aqui ele está mostrando que é de 0 a 4.000, tá? Eu posso escolher outros valores também, tá? Mas se o valor for menor, a gente perde um pouquinho de resolução. Então eu vou deixar aqui no 0 a 4.000 para esse exemplo. Um outro ponto importante é habilitar aqui um filtro, pessoal, para que ele faça uma média das medições, tá? Porque às vezes a medição chega, mas ela começa a variar demais, porque a leitura é muito rápida, então a gente tem muita variação e não consegue identificar direito qual o valor que está lá na entrada analógica. Para que isso não aconteça, a gente vai habilitar aqui, certo? E vai colocar aqui o valor 500. O que significa isso, pessoal? Que ele vai fazer 500 leituras, tá? Vai somar essas 500 leituras e dividir por 500. Ele vai fazer uma média, né, de 500 leituras. Então isso vai tornar um pouquinho mais lento a variação na nossa memória e mais correto o valor que a gente está vendo na entrada analógica. Certo, pessoal? Então aqui a gente pode clicar em seguida em OK. E agora vamos dar 2 cliques em New Program aqui para que a gente possa voltar para a nossa programação, certo? Então, qual que é o primeiro passo aqui para a gente poder visualizar aquele valor da entrada analógica que vai ser o 0 a 4.000? Então a gente vai, primeiro de tudo, pegar um contato normalmente aberto. Vou clicar aqui na tela e a gente vai usar uma flag pronta que é o F99, né? Para quem fez o exercício da apostila lá já deve ter visto que o F99 é um contato que ele vai estar sempre ligado. Vou clicar em OK. Então, sempre ligado esse contato porque eu quero que sempre aconteça essa ação que eu vou fazer agora. Qual que é a ação? Para ficar mais organizado o nosso programa, eu gosto sempre de pegar aquele valor da entrada analógica, aquela memória de entrada analógica, e mover o valor dela para uma D, tá? Para que fique mais organizado. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em F10, vou clicar aqui e vou dar um comando chamado Move, tá? Que é MOV, espaço. Aí agora vai entrar a memória do canal 0 da nossa entrada analógica, tá? Que eu posso procurar clicando nesse botão Variables aqui, ó. E aqui abre a nossa lista e vamos procurar ela aqui, ó. Lembra que era o CH0 Data, certo, pessoal? Que está lá no módulo 1. Então a gente vai vir aqui, vai clicar nessa memória, que é U01.02, e em seguida clicar em OK. Tá? Então ficou move espaço U01.02, tá, pessoal? Espaço, e agora para onde a gente quer movimentar esse valor? Eu vou colocar aqui a nossa primeira D, que é a D0. E vou clicar em OK. Certo, pessoal? Então, o que é a nossa D0? Na verdade, a nossa D0 é o mesmo valor que está entrando aqui na U0102, que vai ser o valor de 0 a 4.000. Então, eu vou colocar um nome nessa nossa variável para ficar mais organizado ainda, tá? Então, eu posso dar o nome dela de entrada
analog int. Eu já explico para vocês o porquê int, tá, pessoal? Então eu vou dar um OK aqui. Então tá lá, movendo, né? Sempre movendo, porque a gente tem um F99, sempre movendo o valor analógico para nossa memória de Word D0. Então, pessoal, agora a gente vai precisar fazer os cálculos. A gente já tem o nosso valor de 0 a 4.000, porém a gente precisa de um valor de 0 a 700 milímetros, como a gente viu lá nos cálculos, né? Então a gente precisa da nossa escala desejada. Mas para obter a nossa escala desejada, a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Lembra que a gente tinha um fator de multiplicação que era o 0,175. E 0,175 não é um número inteiro, pessoal, né? É um número real, certo? Então, por ele ser um número real, a gente precisa fazer um cálculo considerando que os números são reais. Eu não posso pegar um número, simplesmente um número inteiro, e fazer uma multiplicação pelo número real. Isso não vai dar certo. Então, como é que eu faço? Esse valor que a gente está recebendo ali na D0 é um valor inteiro. Então eu preciso transformar esse valor para um número real para depois multiplicar ele por 0,175. Então como que eu vou fazer isso? Então eu vou clicar aqui em F6 para pegar uma linha na vertical. Vou clicar novamente em F10 e vou clicar aqui na frente. Então a gente vai fazer uma transformação de número inteiro para real. Então eu coloco a letra I to R. Certo, pessoal? I2R, inteiro para real. Espaço. O que eu quero transformar, que é a D0, tá? E aonde eu vou jogar essa transformação, certo? Então, como a gente vai utilizar números reais, para quem não sabe, números reais ocupam duas memórias, certo? Precisam de 32 bits. Número inteiro precisam de 16 bits, que é uma Word. Mas quando a gente trabalha com números reais, eles precisam de duas words. Então, para que não tenha perigo de a gente sobrescrever uma memória na outra, a gente sempre usa de duas em duas memórias. Então, eu vou jogar esse valor transformado de inteiro para real, de D0 para D2. Então, se a gente colocar o mouse em cima aqui, pessoal, ó, a gente já vê que a D0 olha, ó, é do type int, certo? Um tipo inteiro, e a D0 e a D2 ela é do tipo real, então a gente transformou. É o mesmo valor que está na D2, é o mesmo valor da D0, porém transformado em número real, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui e vamos dar um nome para ela também. Entrada analógica real. Clico em OK. Então tá aqui, pessoal. Agora a gente pode fazer o nosso cálculo, considerando que a gente vai fazer um cálculo com número com vírgula. Então eu vou clicar novamente em F6, pegar mais uma linha vertical. Clico em F10, clico aqui na frente e vamos fazer a multiplicação. Então, como é uma conta, né, um cálculo de número real, eu preciso colocar o R na frente da nossa multiplicação. Tá? Então, R, para fazer multiplicação é o comando mu de multiplicação, rmu, espaço D2, certo, pessoal? Pelo nosso fator de multiplicação, tá? Então o D2 vai ser o nosso 0 a 4.000, né? Já transformado em real. Então a gente vai multiplicar pelo fator de multiplicação dos nossos cálculos anteriores lá, que é o 0,175. Tá, pessoal? Usa ponto, não vírgula. Espaço. E aonde a gente vai colocar o resultado dessa multiplicação? Então eu vou colocar aqui na D4. Então multiplica D2 por 0,75 e o resultado vai parar na D4. Clicamos em OK. Certo, pessoal. Então a gente vai verificar ali na D4 o valor já da nossa escala desejada, porém em real. Então vamos colocar um nome ali para a nossa D4. Dei 2 cliques nela, então vou colocar aqui escala desejada real. Certo, pessoal? Mas vamos também agora transformar essa escala desejada real para inteira. Imagine que eu não quero, para mim não importa as casas depois da vírgula, eu quero ver esses valores inteiros. Tá, pessoal? Se você precisa de valores, né,
uma, duas casas depois da vírgula, você vai deixar em real mesmo. Mas nesse caso, só para demonstração, a gente vai transformar aqui para inteiro, que aí a gente tem a possibilidade de ver já a D4, que vai ser a nossa escala desejada em real e também em inteiro. Tá? Então vou pegar um outro F6 aqui para mostrar como transforma. F10 novamente. Vou clicar aqui e agora a gente vai fazer o contrário, pessoal. A gente vai colocar R2I, certo? De real para inteiro. Espaço, AD4 e vamos jogar essa transformação na D6. E vou clicar em OK. Tá, pessoal? Dou um ESC aqui para sair do comando. Dou 2 cliques em D6. Clico em OK e vou digitar o nome dela aqui agora, que é a nossa escala desejada int, de inteira, certo, pessoal? Clico em OK e está lá. Então assim a gente finaliza, tá, pessoal? A gente já, então, adquiriu o valor, né, aqui na primeira linha, o 01.02 movendo para D0, então esse é o nosso valor de 0 a 4.000. E fizemos todos os cálculos para que a gente tenha o nosso valor de 0 a 700 milímetros, tá? Então o que falta agora? Apenas colocar uma linha, certo, pessoal? End, para dizer que a gente finalizou a nossa programação. Certo, pessoal? Então aqui está a nossa programação. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu posso transferir essa programação, tá, pessoal, para dentro do CLP. Então, como eu tenho um CLP físico, eu vou fazer a transferência dessa programação. Como que eu faço isso? Então, eu posso clicar aqui, pessoal, em Online e clicar em Write, certo? Ou eu posso simplesmente clicar nesse ícone do lado do Run aqui, ó, que também é o Write. Certo, pessoal? Então, eu clico aqui. Clico aqui e ele vai começar a transferência. Agora, pessoal, vamos ver na prática como se comporta a nossa entrada analógica, certo? Vamos lá! Bom, pessoal, então aqui a gente já tem montado todos os equipamentos, né, para a gente utilizar essa prática. Então, a gente tem o CLP aqui da LS, né, o CLP do modelo Slim, conectado a um módulo de entradas analógicas, com 4 entradas analógicas, o cabo de comunicação aqui já interligado para que a gente possa estar conectado no CLP e monitorando o que está ocorrendo dentro do CLP, e aqui o nosso sensor que mede distância com uma saída analógica de 0 a 10 volts, tá? Bom, pessoal, esse sensor aqui ele mede até 10 metros. Certo? Mas eu configurei ele tem um displayzinho aqui e alguns botões, eu configurei para que ele vá até 700 milímetros, que é a escala aí do nosso exemplo, certo? A nossa escala desejada. Então o que eu preciso fazer, pessoal? Primeiramente a gente vai colocar a programação do CLP para rodar, né? Vamos colocar o CLP em Run, certo? Então eu clico aqui em Run e em seguida a gente vai clicar em Monitor, para que a gente consiga monitorar o que está ocorrendo dentro do CLP. Então percebo que quando eu apertar aqui, pessoal, a gente já consegue enxergar alguns valores. E as memórias aqui mais importantes que a gente deve observar é a D0, que está na primeira linha, que vai ser o nosso valor de 0 a 4.000, certo? E também a D6, que é a nossa escala desejada, que vai até 700 milímetros, certo, pessoal? Então aqui eu tenho uma folha em branco para nos ajudar aqui na medição. Então percebam, pessoal, que enquanto eu vou medindo aqui, a nossa D0 vai variando, tá? Num valor de 0 a 4.000. Que depois dos nossos cálculos lá na D6, a gente tem a nossa escala desejada de 0 a 700 milímetros, né? Então, comprovando lá o cálculo que a gente fez, eu vou colocar aqui perto do 2.000 a D0. Então percebam lá que ela está perto da 2.000, né, do valor 2.000, e a gente tem lá o 350, pessoal, que é igualzinho a gente calculou lá no começo da videoaula, certo, pessoal? Então eu percebo que eu afasto, né, eu vou afastar aqui até o 4.000 ali, ó, perto do 4.000 a gente tem uns 700 milímetros, e eu aproximo e a nossa entrada analógica vai variando. Percebo também, pessoal, que há um tempo para que ela se atualize.
Esse tempo está relacionado àquele filtro que a gente colocou no início da videoaula, certo? Que é o 500, lembra? O número 500. Então significa que a gente está fazendo 500 medições, somando as 500 medições e dividindo por 500, né? Isso a entrada analógica faz automático. Então a gente não tem uma entrada analógica oscilando tanto. Então a gente consegue ver bem os valores ali na D0 e na D6. Certo, pessoal? Então esse já é o nosso valor lá na D6, o nosso valor já feita a conversão através dos cálculos realizados ali nas linhas de cima. Bom, pessoal, espero que seja válido aí essa aplicação, tá? É uma aplicação muito utilizada na indústria. Espero ter contribuído um pouquinho mais para o conhecimento profissional de vocês e espero que tenham gostado da nossa videoaula. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência de vocês e até a próxima videoaula.